Aqui, tudo gravando. Bom, vamos lá. O que é o catolicismo para você? O que é a religião católica e o cristianismo? Bom, eu acho que começando a fazer uma separação, o cristianismo em si, ele há três ramificações dele, né? É o protestantismo, o catolicismo mesmo e os católicos ortodoxos, que muitos estão ligados a nós, né? É muito parecido, mas num rito tradicional, mas ainda seguem o mesmo ritmo nosso, mas diferente do protestantismo, que é um pouco bem diferenciado daquilo que a gente segue, né? Dos ritos e tudo mais. Agora, o catolicismo em si, aquilo que a gente vive realmente, é de acordo com aquilo que vem desde 2000 anos atrás, que é esse ensino religioso de um Deus que é Pai e que nos criou, e tanto nos amou que deu o seu Filho amado para nos salvar, né? E o Espírito Santo que nos santifica. Então, a nossa base do catolicismo é exatamente essa, né? Essa vivência do amor, nesse Deus que nos cria, do Filho que nos salva e do Espírito Santo que nos santifica. Então, a gente faz essa vivência. É exatamente o contexto histórico de toda a questão do catolicismo, né? Desse Deus que cria, do Filho que nos salva e do Espírito Santo que nos santifica. Certo. Como que você conheceu o catolicismo e como que você adentrou nessa religião? Minha família toda sempre foi católica, né? Eu desde pequeno, minha avó tinha o costume de rezar o terço na casa dos vizinhos uma vez por semana. Então eu criei gosto de ir junto com ela, porque eu acabava ficando sempre, minha mãe trabalhava e acabava acompanhando ela nesses terços. Eu achava engraçado até na época que eu rezava o terço com uma Ave Maria numa bolinha, a Santa Maria na outra, porque eu não sabia. E sempre acabava primeiro que os demais, né? Então eu ficava com aquela dúvida e começava a me surgir dúvidas na cabeça a respeito desses assuntos, porque eu tinha 5, 6 anos, não entendia muito bem tudo aquilo, né? Aí eu comecei a perguntar e questionar, então ela me levou para a catequese. A partir dessas dúvidas minhas, ela me colocou na catequese. Minha mãe nunca foi de frequentar muito, né, a igreja, então minha avó que acabou me colocando. Depois que eu conheci a igreja, eu acabei querendo ser coroinha, fui coroinha há muitos anos, e daí despertou o interesse de querer ser padre, né, de querer ser algo mais para a igreja e tudo mais. Então eu acabei me apaixonando por essa situação do serviço ao altar, que a gente servia como coroinha, né? Então eu acabei me apaixonando por tudo aquilo que a gente vivia, da beleza que se tem da liturgia, de tudo que ela ensina, através da palavra, do rito da palavra e do rito da Eucaristia também. Eu acabei me apaixonando por tudo isso e desde então nunca mais me afastei, né? Acabei ficando dentro da igreja e resolvi entrar para o seminário ao qual estou hoje. Então, dou graças à minha avó, que foi ela que foi minha primeira iniciadora cristã, né? Certo. Bom, as vós têm muito esse papel. A minha, por exemplo, é sempre ele me levando à igreja. Nossa, minha avó, eu falo assim que eu dou graças a Deus, porque realmente meus irmãos acabaram a catequese e não vão mais, né? Mas a minha avó sempre foi essa incentivadora. Ela levava para a catequese, buscava. Nas missas que eu ia, às vezes como eu estava coroinha, queria ir em 2 missas, aí tipo ela tinha que se locomover para me levar. Então, a minha história foi muito bonita graças a ela, que eu falo que se hoje eu estou no seminário, eu tenho que dar graças a ela. Certo. Como que você acha que o catolicismo influenciou no Brasil, na formação do Brasil? Então, acho que a minha história melhor para se falar dessa influência no Brasil foi São José de Anchieta, né, que foi um grande iniciador catequético da época, né? Ele foi o primeiro catequista, o que catequizou os índios naquela época, né? Então eu acho que o nosso contexto cristão, querendo ou não, vai passar pela história de São José de Anchieta, que começou tudo lá atrás, quando o Brasil ainda estava sendo colonizado, todo o processo que a gente teve, foi onde ele acabou conseguindo catequizar aqueles índios que nada entendiam da nossa religião até então, né? Porque nunca tinham tido esse contato, né? Então eu penso que o contexto histórico aí se torna muito mais difícil, porque até por uma questão de língua, que naquela época o tupi, né, que falava, então São José de Anchieta teve que se desdobrar para conseguir fazer com que aqueles índios entendessem também toda a questão religiosa do catolicismo da época, né? Então eu acho que para falar do início da nossa história do catolicismo, com toda certeza vai se passar por essa questão de São José de Anchieta.
Certo, depois do Brasil independente, com toda a crença que a família real portuguesa tinha no catolicismo também, foi muito importante isso, né? Na definição do Brasil já como território independente. Claro, com certeza. A igreja, eu falo que a igreja naquela época exercia um poder muito maior do que ela exerce hoje em dia, né? O padre era uma autoridade ao qual as pessoas respeitavam muito mais do que muita autoridade por aí, né? Então, se tinha o respeito pelo sacerdote de uma forma que ele, sendo autoridade, ele não precisava ter a autoridade, mas sim ele era essa autoridade para aquele povo de lá, que o respeitava muito por ser a figura do padre, e aquilo que ele falava se tornava lei, mesmo não sendo a lei do papel ao qual o povo estava acostumado naquela época. E a burguesia acabava aceitando por causa dos benefícios que a igreja acabava trazendo para eles também, né? Sim, Mas... Hoje em dia, você acha que o catolicismo é bem representado politicamente? É, com certeza. É muito bem representado pela CNBB, por exemplo, aqui no Brasil, né? Fazendo uma citação aqui do Brasil. Acho que todos têm acompanhado por aí toda essa situação política que estamos vivendo nessa crise. A CNBB, ao contrário do que muitos pensam e eu tenho uma percepção, tem se manifestado em todas as situações. Tem dito que o povo tem que sair à rua sim, que o povo tem que ter a voz ativa nessas situações ao qual os políticos estão dançando em cima da miséria do povo. Enquanto o povo está sofrendo a miséria e está aí morrendo nas filas de hospitais e tantas outras coisas que, se for enumerar, a gente ficaria o dia todo falando sobre isso, eles estão rindo da nossa cara porque recebem salários exorbitantes. E além de receber esses salários, tem uma série de outros benefícios, porque eles não se consultam na fila do SUS, nem muito menos em hospitais públicos. Eles têm direito a hospitais particulares, recebem salários altíssimos e a gente fica nessa situação de o povo sofrendo e morrendo por aí. Então a CNBB tem muito se manifestado e está muito bem representada politicamente, porque a CNBB tem feito notas fortíssimas em relação a isso, que o povo não pode escalar. E tem mais que isso, que o povo tem o poder na mão, mas parece que nesse tempo que estamos vivendo, o povo está perdendo a consciência daquilo que realmente tem, do poder que tem, porque somos nós que votamos. E estamos entrando também numa época que, se a gente não se adentrar a essas questões que a igreja, graças a Deus, está se manifestando contra toda essa roubalheira que estão fazendo por aí, os cristãos vão ficar aí sofrendo cada vez mais, porque de nada adianta a gente tentar fazer, enquanto eles estão vindo contra tudo aquilo que a gente tenta construir. Porque um pai de família, por exemplo, que paga aluguel e tem que pôr comida dentro de casa, que está desempregado, ele não tem outro por onde recorrer. Esses outros que são políticos trabalham 4 anos e eles têm direito à aposentadoria vitalícia. Então, como é que a gente fica nessa situação? Então, eu acho que sim, a igreja está muito bem representada e está fazendo notas a cada situação. A CNBB tem publicado notas falando sobre o assunto, convocando o povo a se mover diante dessa situação, né? Aí é aquilo que eu digo, né? Cabe a cada um tomar consciência daquilo que está vendo e não ficar mais estagnado naquilo que, tudo que está vindo tá bom, não me influencia, tá lá na frente, né? Então cabe a cada um se mexer, né? Certo. E a sua religião tem atuado bastante, como posso colocar, para os mais pobres. Então, assim, a Igreja Católica ela tem muita ação social, né? Tem bastante. Todas as paróquias doam cesta básica, todas as paróquias têm esse trabalho de cesta básica para aqueles que mais necessitam, né? Todas as paróquias têm isso. E uma série de outras coisas também, de visita aos enfermos e tudo mais, né? Mas eu penso assim, que não só minha religião, como as demais denominações, né? Poderiam fazer muito mais, né? Nesse sentido social. Porque mais do que a estrutura da igreja em si, as 4 paredes da igreja, porque rezar dentro da igreja se torna muito cômodo, né? É cômodo e fácil, como diz São Paulo, né? A fé sem obra, ela é morta, né? Então, Santo Antônio também dizia aqui, no meu padroeiro, que cessem as palavras e falem as obras, né? A gente tem costume de falar demais, fazer de menos, né? O povo está sofrendo aí, os jovens estão se matando nas drogas, muitos moradores de rua aqui no Iguaçu, eu vejo essa situação como uma situação que está já de calamidade pública, de tanto morador de rua que tem por aí. E aí eu falo, os problemas do mundo e as misérias do mundo são muito maiores do que a diferença que nos separa por denominações religiosas. Se todas se unissem para dar de comer para quem tem fome, o mundo seria muito melhor. O mundo seria muito melhor se as igrejas saíssem na rua para ir atrás desses que precisam. Porque o Cristo que nós pregamos, que dizemos que vivemos, que somos cristãos,
Esse Cristo veio para os pobres, para os fracos, para os oprimidos, para esses que estão na rua. Não para os que estão prontos lá dentro da igreja. Porque os que estão prontos dentro da igreja se sentem prontos e aí caem no risco de tanto trabalhar, esquecem do Senhor do trabalho. E esse Senhor do trabalho veio para esses, para os fracos, para os que não têm nada, para os que já não tem mais para onde correr. Porque o povo que está na rua não quer saber que Deus é a salvação. Ele quer uma solução para o problema dele. Então é muito além disso. A igreja faz sim, mas pode fazer muito mais. Quando acabar com a divisão de denominações religiosas e todas se unirem para fazer o mesmo objetivo. Porque todas pregam a mesma coisa, mas não conseguem enxergar muitas vezes aquilo que realmente importa, que é servir a Deus no próximo. Porque quando Jesus é questionado pelos mestres da lei, com ironia, qual é o maior mandamento da lei de Deus, ele responde que é amar a Deus sobre todas as coisas. E isso não é questionável. Isso não é questionável. E uma coisa não anda desligada da outra, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que tudo se resume a esse amor que às vezes as pessoas estão se perdendo mediante a tantas outras coisas superficiais que ficam preocupadas por aí. Então eu acho que nessa questão social tem muito mais para se fazer. Certo. Como que você acha que a religião católica se modificou e se adaptou durante os anos? Ela se modificou, como para citar, né, naquela época de São José de Anchieta, tudo era um ritmo diferente, né? Uhum. O padre era lei naquela época e era muito bem respeitado, né? Com o tempo, a igreja foi se modificando mediante aos meios que ela tinha que agir para que conseguisse manter firme a fé daquele povo que foi se reconstruindo, foi remodelando, né? Aquilo que se falava antigamente já não ia mais, teria que se mudar o contexto, né? Porque são contextos diferentes no mundo que a gente vive hoje. O padre não pode falar simplesmente aquilo. Se falava numa linguagem muito fácil por conta dos índios. Hoje se tem que falar uma coisa mais abrangente para que o povo possa entender aquilo que está na Escritura, né? Aquilo que está na Palavra de Deus. Se não se desse atenção a tudo isso, com certeza se perderia muita coisa. E a igreja há 2000 anos fala a mesma coisa de formas diferentes, para que o povo entenda aquilo que está falando e aquilo que realmente Deus quer de cada um de nós, né? Então, são interpretações que são modificadas de acordo com os nossos estudos, e a gente estuda filosofia e teologia exatamente para isso, né? Para que a gente tenha esse discernimento na hora de falar e saber o que falar, né? Porque a gente não pode simplesmente, porque é uma interpretação que eu fiz da palavra de Deus, que eu vou falar aquilo que está na minha cabeça. Não, a interpretação fala por si só. Então a gente tem que saber, a gente estuda bastante antes de fazer uma reflexão dentro da igreja ou em qualquer outro lugar que seja, a gente tem que realmente ver o que a palavra está falando e não falar aquilo que a gente quer, mas sim o que está lá. Porque senão se distorce muito daquilo, né? Então eu acho que ela foi progressivamente sendo remodelada para trabalhar com os jovens, que tem uma força muito grande dentro da igreja hoje. O nosso Papa Francisco, por exemplo, é do meio jovem. O nosso bispo, que assumiu agora, não tem um ano, Dom Vilar, ele é um homem da juventude. Ele está trabalhando diretamente com a juventude. Porque o quê? A força da igreja está exatamente nos jovens. Mas não é que vamos deixar de lado as demais coisas, né? Tem todas as denominações dentro da igreja para a gente trabalhar, mas os jovens está sendo um ponto alto e forte hoje em dia, né? Trabalhar com eles para que eles sejam a próxima liderança dentro da nossa igreja, né? Então eu acho que isso, ela teve sim uma grande mudança durante todo o tempo e, claro, a sua importância, porque senão muita coisa se perderia, né? Certo. Para encerrar, defina a sua religião em uma palavra. Amor. Porque é aquilo que eu já havia dito, né? Da questão do mandamento da lei de Deus. Muitas vezes, se a gente perguntar para o povo hoje em dia quais são os 10 mandamentos, dificilmente a pessoa vai saber responder de cor. Dificilmente. Se bobear, vamos dizer que ela acerta o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E que se formos realizar na verdade, colocar na vida, Deus está ficando, sabe lá em qual instância na vida da pessoa que diz que ama a Deus sobre todas as coisas. Então eu acho que é exatamente esse cuidado. Deus sempre disse que a situação é o amor. E principalmente o amor pelo próximo. Porque quando servimos a alguém, estamos servindo a Deus que se faz dentro do coração de cada pessoa. Jesus veio para que todos tenham vida. Não para que alguns. Todos. Então, principalmente aquele que sofre. E que muitas vezes a gente não quer enxergar a realidade. Então, amor é o que define a nossa religião com toda certeza. E eu acho que não só generalizando, mas eu acho que todas, né? Tem que ser gerida pelo amor, né? É isso que faz a nossa base e é isso que nos faz cristãos, ao qual gostamos de dizer tanto que somos, né? Amor. Certo, obrigado.